Vamos progredir aqui, pessoal? Vamos falar aí agora sobre a imagem. Isso daqui é uma coisa que é interessante para poder a gente avaliar as fraturas e geralmente a gente trabalha aqui as radiografias. O básico é fazer o AP da pelve, né? Com o antero posterior da pelve a gente consegue bastante informações já sobre a fratura. A gente traz aqui uma radiografia para vocês entenderem. O que a gente precisa avaliar no acetábulo na radiografia antero-posterior da pelve? A gente já consegue muitas coisas. Eu trouxe esses números aqui, ó, para a gente destrinchar. Muitas vezes, pessoal, na prova oral, tá? Isso daqui pode aparecer para vocês. Coloca lá uma radiografia para você identificar as estruturas, ou na prova de anatomia também. Isso daqui é importante. Olha só, o número 1 aqui, como eu falei para vocês, é aquela linha que vai o quê? Lá do ilho até a região do pubis, né? A linha ilho-púbica, ou ilho-pectina, como às vezes eles referem também. A linha 2, olha só, é essa linha que vai lá para a região do túber isquiático, né? Então a linha ilho-isquiática, né? Que corresponde à coluna posterior. A ilho-púbica corresponde à coluna anterior e a ilho-isquiática corresponde à coluna posterior. Número 3 aqui, pessoal, olha só, é a gota de lágrima, a famosa gota de lágrima. Essa estrutura aqui, ela representa a junção entre a coluna anterior e a coluna posterior. Seria ali a margem mais medial ali do acetábulo, correspondendo à junção. Lembra que eu falei aquele Y para vocês? A junção lá embaixo das duas colunas, correto? Número 4 seria o teto acetabular, está bem representado aqui, não tem muito mistério. Parede anterior seria a número 5 e a parede posterior seria a número 6. Ah, Giovanni, como que eu sei, né, numa radiografia que é em 2D, o que é anterior, o que é posterior? Pessoal, novamente, aquilo que eu falei lá na anatomia, o acetábulo ele tem essa antiversão de 10 a 15 graus. Né? Então, a parede posterior, quando a gente roda assim, ó, ela vai estar um pouco mais lateral, porque está rodado para frente. A não ser que o paciente tenha, né, algum grau de displasia acetabular, alguma alteração, né, patológica, vai ser desse jeito. Então, a parede anterior ela vai ser mais medial do que a parede posterior por causa dessa antiversão acetabular. Entenderam? Essa imagem aqui, pessoal, talvez seja o mais importante da aula, tá? Porque com isso daqui eu identifico as estruturas, mas eu também consigo o quê? Avaliar como estão as fraturas dessas possíveis estruturas também, tá? Então isso daqui é importante. Progredindo aqui, pessoal, a gente tem a incidência obturatriz. A incidência obturatriz nada mais é, pessoal, do que uma rotação em 45 graus e faço como se fosse um AP de bacia com o paciente rodado em 45 graus. O objetivo aqui, pessoal, olha só, é que a gente... Por que é obturatriz? Né? Porque a gente vê o forame obturatório bem de frente. E a gente consegue ver o acetábulo também, ó, bem de frente também. Cada uma dessas incidências, pessoal, é mais importante para avaliar fraturas de uma região ou outra. Eu costumo usar a ilustração, olha só, do OCA. O que seria OCA, pessoal? É só para a gente gravar. OCA, a obturatriz, ela avalia a coluna anterior. OCA, obturatriz, avalia a coluna anterior. E aí, pessoal, é tudo ao contrário. A incidência, ela avalia a coluna anterior e ela avalia o que lá atrás? A parede posterior. Então a gente vê essa linha aqui da coluna anterior, a linha ilho-pectínea, ilho-púbica, que é uma linha reta praticamente, né, bem uniforme, e a parede posterior, que eu estou vendo lá atrás. Tá? Então, OCA, obturatriz, coluna anterior e parede posterior. A outra incidência, pessoal, seria a incidência alar. Essa incidência seria o oposto. Tá? Seria, em vez de 45 graus para esse lado, seria 45 graus para o outro lado. E aí eu consigo ver toda o alar, toda a asa do ilíaco, que seria toda essa porção. Né? Eu até coloco aqui um pouquinho mais focado para vocês, porque se vocês perceberam, se vocês tiverem um olhar um pouquinho mais bacana, 45 graus de um lado, eu tenho a alar desse lado, mas eu também tenho a obturatriz do outro lado. Né? Então, a alar e a obturatriz, elas são, vamos dizer assim, elas são um lado em relação ao outro, né? Então a alar de um lado é a obturatriz do outro lado, tá? E na alar, o que a gente consegue ver? A gente vê toda essa asa do ilíaco, tá vendo? A gente vê a coluna posterior, que tem esse formato não tão uniforme por causa do quê?
da espinha esquiática, que está bem aqui, tá? Vou voltar aqui para vocês entenderem. Então, a espinha esquiática, ela dá essa deflexão na coluna posterior, ajuda a gente a se situar, tá bom? E a gente consegue ver o quê? A parede anterior. Então, viu como que é tudo excludente? Só preciso saber do oca. Obturatriz, coluna anterior. Então, se a coluna anterior é parede posterior. E o alar vai ser o oposto. Vai ser coluna posterior e parede anterior. Então, com essas incidências, a gente consegue avaliar todas as estruturas do acetábulo, a gente consegue chegar a um diagnóstico. Correto?